Eu gostaria de ler a palavra de Deus. Rafinha, coloca na NVT para mim, a 2 Reis, capítulo de número 7 e o verso de número 3. 2 Reis, capítulo de número 7, a partir do verso 3. A gente sabe que tem algumas pessoas que eles sentam no lugar e a gente começa a ter referência. Então, quando ela senta no mesmo lugar, então quando a pessoa muda, a gente meio que fica, será que eu estou olhando para o lado certo? Né? Mas graças a Deus por isso. Quem achou, diga amém. Olha que texto maravilhoso. E o mais importante, do que é que a Bíblia fala, irmão? Do Gênesis, Apocalipse, a Bíblia fala do quê? A Bíblia fala de Jesus. Desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, tudo tem a ver com Jesus. E nesse texto que eu vou ler com vocês, nós vamos aprender sobre 4 lições sobre Jesus e sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Se alguém perguntar para você o que é o Evangelho, alguém vai dizer assim, é as boas novas. Mas o Evangelho, o que é essas boas novas? Essas boas novas é Jesus. Então o Evangelho é Jesus. A Bíblia é Jesus. E eu vou falar uma coisa para você, eu sou apaixonado, sou assumido, eu sou apaixonado por Jesus, porque tudo tem a ver com Ele. Então vamos lá, 2 Reis capítulo 7, o verso 4, diz o seguinte, eu vou ler aqui na telinha. 2 Reis, diz assim, o verso 3, põe o verso 3, Rafinha, por favor. Nós vamos ler até o verso de número, a gente vai lendo. Havia 4 homens com lepras, sentado junto à porta da cidade. E eles falaram, por que vamos ficar sentado aqui, esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Verso 4. Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade. No verso 4. E morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e damos conosco no acampamento dos sírios. Vigia. Vamos, pois, agora e demos conosco no acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matares, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para dirigir-se ao acampamento dos sírios. E tendo chegado à entrada do acampamento, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no acampamento dos sírios um ruído de carros e de cavalo, e um ruído de grande exército, de maneira de que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para vir contra nós. Pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o acampamento como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos
à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e a esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Eles dizem: este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Esse texto, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui, a palavra de Deus, ela diz que a Síria estava em luta contra Israel. E a cidade principal de Israel naquele tempo era Samaria. E Samaria era uma cidade cercada, era uma cidade murada. Naquele tempo, as cidades mais protegidas eram aquelas cidades que tinham muros. Por exemplo, você vai lembrar de Jericó. Jericó era uma cidade murada. Samaria era como Jericó. Era uma cidade que estava ali murada, e a cidade dependia do comércio, da entrada. Ela abria a porta todo dia pela manhã, para os comerciantes entrarem e venderem os seus produtos dentro da cidade. A Bíblia diz que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele vai querer invadir Samaria. O que ele faz? Ele cerca a cidade com o seu exército. Agora ninguém entra e ninguém sai. E o cerco da Síria contra Samaria durou meses e meses e meses. A comida acabou, não tinha mais nada para comer. E no capítulo 6 vai contar uma história muito interessante. A fome começa a vir em Samaria, onde as pessoas não têm mais o que comer. Diz que se vendia uma cabeça, você já comeu uma cabeça de jumento? Se vendia uma cabeça de jumento por um preço muito elevado, e esteco de pombo se vendia por um preço muito elevado, porque não tinha nada para se comer. E o texto vai dizer o seguinte, que duas mulheres, ela tinha duas crianças pequenas. Você viu a nenenzinha que estava no colo da Antônia aqui, da Bruna ali, ó, está ali. Duas crianças pequenas, as mulheres estavam ali, e elas estavam com muita fome. O que elas combinaram? Vamos fazer o seguinte: vamos comer as nossas crianças. A fome estava tão grande, que as pessoas estavam praticando o canibalismo. E aí elas combinaram um com as outras, com a outra: vamos comer, hoje a gente come o seu filho, e amanhã a gente come o meu filho. A Bíblia diz que assim fizeram. Pegaram a criança, mataram a criança, cozeram a criança e comeram. No outro dia, quando a mulher falou: olha, ontem a gente comeu a nossa criança, o nosso bebê, hoje é o dia da gente comer o seu. Aquela mulher, ela agarrou no filho, o senso de maternidade veio naquela mulher, ela agarrou ao seu filho e não queria, e as duas começaram a discutir. E naquele momento, o rei de Israel estava passando, e ele viu aquela briga, e uma das mulheres, a mulher que tinha perdido o filho, que tinha comido o filho no dia anterior com a outra, gritou para o rei: rei, socorre-me. O rei falou assim: como é que eu posso te socorrer? Só Deus pode te socorrer, mas me conte o teu problema. Ela disse: olha, nós combinamos de comer
os nossos filhos. Comemos o meu filho ontem, e hoje era o dia da gente comer o filho da senhora aqui, e ela não quer dar. O rei naquele momento ele ficou indignado, ele rasgou as suas vestes. Naquele tempo rasgar as vestes era sinal de humilhação, jogar terra sobre a cabeça era sinal de humilhação, e ele naquele momento ele arrumou um culpado. Ele disse: o culpado é o profeta. Então Deus me faça o dobro, se hoje eu não mandar arrancar a cabeça do profeta. Essa era o que estava acontecendo. Lembra que eu falei que a cidade era murada? Isso era o que estava acontecendo dentro da cidade. Eles estavam passando por sufoco dentro da cidade, mas fora da cidade existia também uma outra história. A Bíblia fala de 4 leprosos, e o leproso era alguém que ninguém queria ficar perto. O leproso era alguém que não poderia fazer parte da cidade. E aqueles homens, apesar de estarem vivendo a mesma necessidade que Samaria estava vivendo, eles tinham um agravante ainda, que eles foram expulsos da cidade. Eles não podiam entrar na cidade porque eles eram leprosos. Ninguém queria eles ali dentro da cidade. Eles eram pessoas rejeitadas ali. Vamos voltar para dentro da cidade. O rei diz: hoje Deus me faça o dobro, se eu não mandar arrancar a cabeça do profeta Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, ele está lá, e quando ele vê o exército do rei vindo na frente, ele diz: olha o que está acontecendo. Ele olha para o seu servo: olha o que está acontecendo. Se o rei de Israel não veio mandar arrancar a minha cabeça, pois diga para ele, avisa para o rei, que ainda hoje eles vão ter comida em abundância. Eliseu falou para o capitão: fala para o rei que hoje ainda ele vai ter comida em abundância, tanto para ele como para toda a cidade. O capitão ouviu aquilo naquele momento e diz: mas nem se Deus abrir as janelas do céu, vai cair tanta comida para sustentar toda essa cidade. Sabe o que o profeta falou? Olha, você vai ver com teus olhos o milagre que Deus vai fazer, mas você não vai poder comer. Porque tem gente que é assim, irmão, incrédulos, pessoas que não acreditam no poder de Jesus, verão o milagre acontecer na vida das outras pessoas, enquanto eles não provarão do milagre que Deus tem para a vida deles. Sabe por quê? Porque a falta de fé na minha vida e na tua vida, elas retêm a bênção de Deus na nossa vida. Sabe o que retém, o que segura a bênção de Deus na nossa vida? Falta de fé. O capitão falou: mas nem que Deus abrisse a janela do céu, daria para sustentar todo esse povo e matar a fome de todo esse povo. Eliseu, com a palavra de profeta, ele diz: olha, você vai ver, mas não vai comer. Vamos para fora da cidade, vamos para fora dos muros de Samaria. Agora lá estão 4 leprosos, pessoas enjeitadas pela população, pessoas que ninguém quer conviver, pessoas à margem de tudo aquilo que está acontecendo. Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez você seja alguém que está à margem, talvez você seja alguém que seja rejeitado, talvez você seja alguém que ninguém dá valor para você, talvez você seja alguém que ninguém olha para você com um olhar de importância. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está olhando para você e para a sua necessidade nessa noite.
E a palavra que eu quero trazer para você nessa noite, ela vai ativar uma fé no seu coração. Ela vai, como nós falamos domingo, ela vai fazer incendiar um fogo dentro de você. E esse fogo vai gerar fé, para que as janelas do céu possam se abrir sobre a tua vida, mesmo que ninguém acredite e mesmo que ninguém ponha fé em você. Você imagina a situação daqueles 4 homens leprosos. E você, talvez você, hoje, a gente quase não vê, né? Eu mesmo, eu vi poucas vezes na minha vida uma pessoa que não se usa esse nome mais. Agora acho que é hanseníase, né? Mas vamos falar lepra para poder a gente engajar aqui naquilo que é a palavra de Deus. Hoje a gente vê pessoas com lepra, mas assim, quase não dá para perceber. Por quê? Porque existe uma medicina mais avançada, e às vezes você vê um vermelhão, mas não era como antigamente. Antigamente, o leproso, a pele dele começava a rachar, ficar podre, e ela começava a cair. O leproso, ele não sentia, se ele batesse ou passasse uma faca, ele se ferisse, ele não sentia. Por quê? Porque os nervos que trazem a sensibilidade da dor já não existia mais. Ele fedia, porque escorria sangue com pus. E eles tinham que ficar cheio de atadura para que a carne não ficasse caindo. Não era difícil, as pessoas enxergaram o leproso sem nariz, com metade da boca. Então, por que eu estou falando isso e você está se arrepiando todo? Eu estou falando isso para que vocês comecem a pensar, comecem a imaginar o estado emocional dessas pessoas. Comece a pensar o jeito que essas pessoas, que esses 4 leprosos começavam a pensar. Fomos enjeitados, estamos jogados para fora da cidade. Eles estavam ali, sem comida também, mas eles não tinham apoio de mais ninguém. Então você imagina a tristeza de não poder conviver com os parentes. Você imagina a angústia de ser alguém rejeitado. Hoje não. Mas na minha época, quando a gente se converteu, quando a gente chegava, o pessoal se levantava e dizia: vamos sair, chegou o crente. A gente se sentia enjeitado. A gente chegava na família, na nossa casa, no meio da nossa família, e a gente não falava nada. E mesmo assim eles diziam: olha, quer ser melhor do que a gente. Metido. Acha que só ele que vai para o céu. Comece a imaginar o estado desses leprosos. E eles sentam ali, começam a conversar. Eles começam a aceitar aquela situação. A vida é assim mesmo. O médico falou que não tem cura, então eu aceito. Tem um monte de gente desempregado, então está tudo bem. A gente começa a aceitar aquilo que as pessoas colocam dentro de nós. Vai para fora da cidade. Você não pertence a esse lugar. Para você, é isso que Deus tem. Muitas vezes é isso que o diabo fala na nossa vida. E a Bíblia diz que 3 já tinha aceitado aquela situação.
vou viver a minha vida inteira com essa enfermidade. Vou falar uma coisa para vocês: toda vez que um médico falava para mim, ó, você vai ficar com essa enfermidade o resto da vida, eu nunca aceitei aquilo. Já teve médico que falou para mim, ó, você não vai chegar nem até o final do ano. Eu nunca aceitei essa palavra para a minha vida. Uma das coisas interessantes, se eu não me engano, em 2 Crônicas, capítulo 4, na oração de Jabez, ele diz, ele não se conforma. Jabez quer dizer alguém, o nome quer dizer alguém que traz dor. Quando ele nasceu, a mãe dele colocou: esse rapaz vai ser alguém que vai trazer dor, tanto para ele, quanto para as outras pessoas. O nome dele vai ser Jabez. Mas sabe o que acontece? Uma das orações mais curtas na Bíblia, se eu não me engano, de 2 versículos, mas uma das orações mais poderosas da Bíblia, é a oração de Jabez, quando ele disse: eu não aceito aquilo que colocaram sobre a minha vida, nem mesmo que venha a palavra do meu pai, nem mesmo que venha a palavra da minha mãe, porque a última palavra é a palavra de Deus, e eu não aceito aquilo que se coloca sobre a minha vida. E ele faz oração dizendo: Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue a minha tenda, que o Senhor me faça prosperar. A palavra de Deus diz que Deus gostou daquela oração, daquele posicionamento de Jabez, e mudou a sorte dele. Ei, se você crê no poder de Deus, e se você fizer uma oração dizendo: Deus, eu não me conformo com a situação, tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração. 4 leprosos, 3 já tinham aceitado a situação. Tá bom, vou ficar assim, vou morrer. Aí um olha e fala assim: ei, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá para o acampamento dos sírios, a gente também corre o risco de morrer. Olha o que diz: se dissermos, se voltarmos para entrar na cidade, existe fome lá, a gente não pode entrar na cidade porque ninguém quer a gente lá, tem fome, morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Você que não está satisfeito com a situação que você está, se você cruzar os braços, se você aceitar aquilo que está acontecendo na tua vida, vai mudar alguma coisa? Não. Ele diz: se ficarmos aqui, morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Pois vamos até o acampamento dos sírios. Por quê? Porque eu não tenho mais nada a perder. Olha o desafio que eu vou falar para você. Talvez você está precisando de um milagre, e aí você já tentou de tudo que é jeito. Meu irmão, tenta vir na oração. Tenta orar. Tenta aproveitar as oportunidades. Tenta vir sexta-feira, vir orar com as irmãs, que pode ser que Deus faça um milagre na tua vida. Pode ser que você esteja sem direção nenhuma e Deus vai te dar uma direção. Você já não está dando nada certo mesmo, então tenta fazer algo diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Nesse texto que acabamos de ler, a gente aprende 4 lições sobre Jesus. Porque Jesus é a palavra. Jesus é a boa nova. E a primeira, para você guardar aí: Jesus exige que nós, para sairmos da onde estamos, a gente precisa sair do comodismo.
O Evangelho exige de nós uma saída do nosso comodismo. O que é uma pessoa cômoda? É uma pessoa que está conformada. É uma pessoa que aceitou a situação. E se você quer mudar a tua vida, a primeira coisa que você precisa é tomar uma atitude. A sua atitude determinará a sua altitude. Você pode repetir comigo? A minha atitude determinará a minha altitude. Os lugares altos que você vai voar depende da atitude que você toma no seu dia a dia. Você está entendendo? Então o Evangelho exige de nós uma saída do nosso comodismo. Irmão, é cômodo a gente dormir até tarde. Mas eu preciso da graça de Jesus na minha vida. Eu preciso da direção de Jesus na minha vida. Eu preciso da cura de Jesus na minha vida. Então, entre eu ficar até mais tarde dormindo, abraçado pela minha cama e acordar do mesmo jeito, eu prefiro pular um pouco mais cedo e falar com Jesus. Eu prefiro sair do meu comodismo, aleluia, porque o meu corpo quer deitar, o meu corpo quer cochilar um pouco a mais, mas eu prefiro sair desse comodismo para poder voar em lugares mais altos. É muito cômodo a gente viver a nossa vida de qualquer jeito. É tranquilo. Não exige esforço nenhum. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. Ele é tomado com esforço. Ele é tomado, sabe, quando você põe força, quando você põe pressão. Jesus Cristo disse, olha, estabelecerei a minha igreja. Quem é a igreja de Jesus? Levante a mão. Não é prédio. Ele fala, estabelecerei a minha igreja. Eu sou a igreja de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para que você possa entender, tem muita gente que fala assim, o inferno está vindo contra a minha vida, o inferno. Não, meu amado, sou eu como igreja que vou invadindo as portas do inferno, vou quebrando as portas que o diabo tem fechado na minha vida e vou entrando e conquistando cada espaço que Deus me deu. Existe um louvor que diz, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E se o diabo tentar roubar, eu vou atrás. Por quê? Porque a Bíblia diz, estabelecerei a minha igreja. Eu estou estabelecido na rocha, eu estou estabelecido em Jesus. E as portas do inferno, o mover do diabo, não prevalecerá contra a minha vida. Então não aceite a sua situação. Mesmo que esteja boa, irmão, há espaço para melhorar. Há espaço para melhorar. Eu sou grato por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Mas eu não sou contente porque eu sei que ainda tem mais. Uma coisa é você ser grato. Outra coisa é você falar, não, eu estou contente, pode parar, está tudo certo. Aí Deus deixa de derramar. Então eu digo para Deus, sou grato por as bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida. Eu sou grato pela minha família. Eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo. E quando eu sou grato, Senhor, mais pode derramar mais. Pode abençoar mais a minha família. Pode me dar mais saúde. Pode abrir porta. Pode fazer milagre, Senhor. Há espaço para a tua prosperidade na minha vida. Eu sou grato, mas pode mandar. Então, primeiro, o Evangelho, Jesus exige, o Evangelho exige de nós uma saída do comodismo. Ô irmão, orar não é fácil. Quem diz, eu vejo um monte de gente que fala assim, mas orar é gostoso. Hoje eu não vejo mais.
Gente fala, mas o pessoal fala assim, orar é gostoso. Não, orar não é gostoso, irmão, mas é poderoso. Você entendeu? Aleluia. Não, mas é poderoso, mas muda a vida. Então, segunda lição que eu aprendo aqui, andar com Cristo nos traz risco. Nos traz risco, irmão. Os leprosos dizem, olha, se nós ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, morreremos também. Então vamos lá para o arraial, vamos lá para a tenda, para o acampamento dos sírios, porque vamos ver o que é que vai dar. Existe risco em seguir Jesus. O evangelho e andar com Jesus traz risco. Mas a palavra de Deus, ela diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando o povo de Israel ficou 400 anos escravo lá do Egito, e Deus tirou eles de lá, eles tinham riscos. Tinha o Mar Vermelho, tinha nações que moravam no deserto, que quando você começa a ler, você vai ver que eles guerreavam contra o povo de Deus. Só que tinha um diferencial. A Bíblia diz que de dia a mão de Deus estava como nuvem protegendo o povo dele, e à noite uma coluna de fogo. Embora nós corramos risco a cada dia, eu quero dizer para você que as mãos do Senhor, a proteção de Deus está sobre a nossa vida. Então vale a pena correr esse risco. Sabe por quê? Porque até hoje nada aconteceu com aqueles que seguiram a Jesus. Existe proteção. Terceira lição que eu aprendo, que Cristo tem poder. Repita comigo, Cristo tem poder. Quando eles assumiram uma posição de fé e disseram, vamos lá na tenda dos sírios, sabe o que aconteceu? Deus naquele momento já mandou um exército de anjos expulsar os sírios do seu acampamento. Porque sabe o que acontece? Quando a nossa fé é ativada, você só precisa crer, e aí Deus faz o resto. Você só precisa crer, dar o primeiro passo, porque o negócio é com Jesus, não é com você. Mas tudo na nossa vida, tudo na vida do crente, tudo no meio espiritual do crente se move através da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eles tomaram uma atitude e disseram, vamos lá na tenda dos sírios, vamos lá no acampamento dos sírios. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os sírios naquele momento, eles começaram a ouvir um barulho ensurdecedor, e eles pensaram, olha, o povo de Israel alugaram o exército para vir guerrear contra a gente, vamos fugir. Mas não tinha acontecido nada, só os anjos de Deus estavam indo na frente daqueles leprosos que tomaram uma decisão de fé, e disseram, nós não vamos ficar como estamos, se for para morrer, nós vamos morrer lutando. Então assuma a sua posição de fé, que em breve você estará testemunhando aqui o teu milagre. Sabe por quê? Porque em Jesus Cristo há poder. Quando Jesus ressuscitou, ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder. E sabe qual é o interessante disso? Que é esse poder de Deus, pastores, líderes, igreja. Esse poder de Deus, ele
Jesus simplesmente resolveu compartilhar comigo e com você. Antes dele sair, ele diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, de autoridade. Você tem autoridade lá na sua casa, você tem autoridade lá no trabalho. Esses dias eu estava brincando, uma irmã chegou: pastor, eu estou sofrendo uma perseguição muito grande lá no trabalho. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim: mas sério? Porque você posta tanto ali no seu trabalho, parece que ali é um paraíso. Não, pastor, esses dias tentaram me derrubar. E eu falei para ela assim, brincando, para a pessoa: por que você não ora para Deus matar essa pessoa lá? Para Deus converter essa pessoa? Porque, meu amado, olha, existe um poder muito grande naqueles que têm fé em Jesus Cristo. Eu tenho medo quando um crente cheio do Espírito Santo, ele abre a boca, se não for para profetizar a bênção, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Existe poder, irmão, certo? Várias vezes foram tentar prender Elias no exército. Disse: olha, Elias, o rei mandou te prender. Você vai ler isso lá na frente. Aí Elias disse: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e queime todos vocês. Certa vez uma molecada, uns adolescentes começaram a tirar onda com o profeta. O profeta levantou só uma palavra. O profeta falou, amaldiçoou eles na hora. E a Bíblia diz que um urso veio, comeu aqueles adolescentes. E Jesus Cristo disse: olha, eu dou poder para vocês. Eu não sei como está na sua casa lá ou no seu trabalho, mas você tem que assumir esse poder. Houve uma época que na minha casa estava tão pesado que a gente via demônio. Você lembra quando a gente chamava Isabel? No começo da nossa fé, tinha uma irmã da Deus e Amor, irmã de oração, irmã do coque, do fogo. O pessoal vindo de São Paulo encostava as BMW, entrava dentro lá do Santo Antônio lá, cheio de buraco, chovia, né? E fazia aqueles buracos, o pessoal entrava e encostava. A casa dela era de madeirite. O pessoal, e chamei ela para ir lá, porque era uma possessão muito grande, era sabe, um negócio muito estranho. A gente via demônio. Ela foi lá, orou e não resolveu nada. Aí eu fui no centro da cidade, eu comprei um monte de livro que hoje eu não ouso a dar para ninguém de presente. Rebeca Brau, e negócio de... Mas um dia Deus falou assim comigo: por que você não usa de autoridade? Por que você não usa de autoridade? Novo convertido. E aí eu cheguei um dia virado no Giraia, lá no Giraia de Jesus. Eu entrei ali e eu comecei a invocar, entrei era 3 cômodos que a gente morava, eu já entrei lá em nome de Jesus. Comecei a vir tipo demônio. Se você acredita, irmão, eu não estou nem aí, mas eu sei que tem gente que acredita, que já viu isso aqui. Começava a ver um monte de demônio lá. Eu entrei lá dentro do quarto, lá falei assim: em nome de Jesus, Satanás, sai todo mundo aqui do meu quarto, agora vai para a sala. E eu, tchau, aquela revoada. Eu entrei no banheiro lá, em nome de Jesus, sai. Fui no outro quarto, em nome de Jesus, para a sala. Aí eu fui lá abrir a porta. E é coisa de louco, mas a Bíblia não fala isso, né? Mas para justificar as minhas heresias que eu já fiz, a Bíblia diz que Jesus disse que eu faria coisas que ele não fez ainda. Abri a porta e disse: em nome de Jesus, Satanás e seus demônios, em nome de Jesus, sai da minha casa.
Eu abri, pá! Daquele dia em diante, reinou uma paz dentro do meu lar. Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu só ousei acreditar que Jesus Cristo tinha me dado poder, porque Ele diz: recebereis poder, e o Senhor Jesus te deu autoridade. Sabe essa dor que você sente toda noite? Você tem que chegar e dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito. Ah, eu não estou dormindo, pastor, não estou dormindo já faz um tempo. Em nome de Jesus, hoje você vai dormir. Assuma a autoridade de Jesus. E quarto que a gente aprende, quando os leprosos foram lá, eles começaram a entrar na tenda, comeram aqui, comeram ali, acolá. Aí um lembrou assim: peraí, está tudo errado. Hoje é dia de boas novas, e nós não podemos ficar calados. A gente tem que falar daquele Jesus que mudou a nossa vida. A gente tem que falar daquele Jesus que mudou a nossa história. Fique de pé, eu quero orar por você. Não prevaleceu. Comece a falar com Ele. Nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Enquanto você adora, as muralhas vão caindo. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável A palavra de Deus, ela diz: e recebereis poder, e recebereis poder. impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi liberada nessa noite, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, ó Deus, repreender, ó Deus, todo ataque de Satanás contra a vida da Tua igreja, Pai. Pai, que a Tua igreja, ó Deus, possa nessa noite assumir a autoridade. Deus, não importa, ó Deus, se essa pessoa entrou aqui, ó Deus, se sentiu rejeitada, se sentiu, ó Deus, alguém desprezada. Eu quero dizer, ó Pai, que a Tua palavra diz, ó Deus,
que mesmo que a mãe, que um pai nos desampare, o Senhor estará conosco, Pai. E não só estará conosco, o Senhor estará nos dando graça, o Senhor estará aumentando a nossa fé, o Senhor estará fazendo milagres na nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, abre os céus nessa noite. Abre os céus nessa noite, Pai. Abre os céus nessa noite, Deus, e derrama da tua graça, e derrama do teu fogo, e derrama da tua presença sobre a nossa vida. Ora caixarabalabás, ora candarabasuri andarai. Vai, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, Senhor. Vai fazendo milagre, vai fazendo milagre, Deus. Oh, Espírito Santo, adore, 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 adore. Vem, Espírito Santo, aviva, aviva, aumenta a fé, em nome de Jesus. Recebe a presença de Deus, recebe a presença de Deus, recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando. Só a igreja, como trovão. Como trovão. Pai, continua abençoando o teu povo, Pai. Jesus, continua derramando o teu Espírito. Aleluia. Oh! Senhor, nós te louvamos, Pai. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja derramado no coração da igreja, hoje e para todos sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida. Até sexta-feira, em nome de Jesus.